Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 3 da série de fusões e aquisições M&A na prática, falando de governança no M&A. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é com relação ao aspecto de contratos. Tá? Então, a gente tem algumas cláusulas bem específicas dentro de cada rodada, de cada negociação de M&A que são muito importantes. A primeira cláusula que a gente vai falar é a cláusula de tag along. Então, é o direito de compra em conjunto, tá? Direito de venda conjunta, desculpa. Então, ele protege os acionistas minoritários no caso de um majoritário quiser vender. Então, caso o acionista majoritário queira fazer uma venda, o acionista minoritário tem o direito de vender em conjunto com o acionista majoritário esta ação, certo? Já o drag along é a obrigação de venda em conjunto. É um pouco diferente, mas bem parecido. Isso quer dizer que ela protege os majoritários. Então, quando o majoritário fizer uma venda, ele vai obrigar o minoritário a fazer a venda em conjunto nesta transação, certo? Agora, isso é muito importante, tá? Quando a gente vai falar de uma transação na qual o acionista majoritário, que ele tem o controle da empresa, vai vender para fazer uma venda total da empresa. Muitos fundos eles querem fazer a venda, a compra integral ou a compra de 80% do equity, como alguns fundos que me procuram, que têm me procurado. Então eles não querem ou um determinado tipo de sócio dentro da empresa, ou então que exista uma parcela maior do que 80% dentro do quadro societário da empresa. Então, esse é um ponto importante, tem uma cláusula de drag along para o acionista majoritário. Já a outra cláusula é a cláusula chamada shotgun, que ela protege para quem vai vender a sua parte. Existem dois tipos de cláusula shotgun, certo? Buscando aqui para vocês, a cláusula shotgun ela faz com que o valor total da empresa seja definido para uma compra ou venda. Então, o que isso quer dizer na prática, tá? Eu tenho um sócio ofertante, tá? E esse sócio ofertante, ele quer fazer uma venda da sua empresa, da sua participação, e ele está determinando uma cláusula na qual ele determine que ele pode fazer a venda ao preço qualificado em contrato, que vai ser medido ou por valuation, ou por múltiplo de mercado, ou por qualquer uma das formas de precificar o ativo. Ele vai ter a possibilidade de vender esse ativo e ser comprado pelo majoritário a qualquer tempo. Já a cláusula contrária, que é a shotgun buy, quer dizer que o majoritário pode comprar o sócio minoritário a qualquer tempo por um valor pré-estipulado também. O valor não é um valor fixo, mas ele é um valor pré-estipulado por parâmetros determinados anteriormente, seja ele um fluxo de caixa descontado, um valor por múltiplos de mercado, uma avaliação de mercado, uma avaliação de uma empresa terceira, uma auditoria, enfim, desta forma que é determinado a cláusula shotgun, certo? Agora, a antidiluição, que é um outro aspecto bastante importante contratualmente. A antidiluição, ela protege investidores contra a perda do valor em rodadas futuras com valuation menor. Na prática, o investidor compra 15% dessa companhia. A companhia faz uma venda de equity para outra empresa com o valuation a menor do que o valuation que foi investido. A cláusula de antidiluição, ela protege que o investidor seja diluído nas suas cotas nesta negociação que não é interessante para o investidor. Outra cláusula importante é a cláusula de lock-up. Então, isso quer dizer que vendi uma parte de equity para um fundo de investimentos, de 30% de equity para um fundo de investimentos que aportou capital na minha empresa. Durante o período de 6 a 24 meses, dependendo da negociação, não vou poder negociar equity da minha empresa. Por quê? Porque é um sinal de que eu confio na empresa, de que eu tenho plena confiança de que o negócio dará certo e terá retorno. Então, esta cláusula é muito importante para a segurança do investidor,
mas também deve ser levado em consideração do tipo, olha, eu pretendo fazer diversas rodadas de negociação, com essa negociação eu vou expandir, eu vou aumentar o meu valuation e aí eu vou poder emitir novas ações para o mercado, então isso tem que ser planejado previamente, o quadro societário, a cap table da empresa, ela precisa ser planejada anteriormente a qualquer tipo de negociação. Não é algo que se faz a esmo ou tipicamente como as pessoas costumam procurar. Às vezes, olha, eu preciso fazer caixa para fazer um investimento, eu vou fazer uma venda de equity. Tá, mas calma, tu planejou a jornada do teu equity, tu planejou os seus próximos 5, 10 anos? Fez? Não fez? Então vamos fazer, né? Já a outra parte que eu acho que é muito importante de trazer para nós é a parte de governança societária. Então, quais são os critérios na qual eu vou negociar minha empresa para a definição de um CEO, de um CFO? Qual vai ser o quórum qualificado para votar na eleição de um CEO, na eleição de um CFO? Certo? Quais são as políticas de distribuição de dividendos? De que forma que eu vou saber se eu posso ou não distribuir dividendos dos lucros da empresa? Quanto deste valor de lucro vai voltar para o caixa para se tornar em reinvestimento? Quanto deste valor do lucro vai ser a parcela para investimentos de crédito, para investimentos de bens de capital, enfim. Agora, quando a gente fala de política de crédito, emissão de debêntures, né? Então a gente tem qual é a alavancagem que a nossa empresa pode aceitar dentro da política que ela vai entregar para com o investidor. Olha, o investidor investiu 20 milhões na empresa. Sim, mas a empresa disse que tem uma alavancagem de até 3 vezes a margem EBITDA. Bom, se ela vai tomar 3 vezes a margem EBITDA e ainda vai ser investida com 30% de equity a 30 milhões, é sinal de que essa empresa está muito alavancada. Então pode ser que não seja tão interessante. Então a gente tem que ter parâmetros que identifiquem qual é a capacidade máxima de endividamento dessa empresa, não só a capacidade por capacidade, porque eventualmente se tem a capacidade de pagamento, mas o que não se tem é o retorno sobre esses ativos. A gente tem que ter uma classificação de qual é o retorno esperado para os ativos. Então tudo isso são questões de pesos e contramedidas que qualquer investidor sério vai buscar entender dentro da governança da empresa de que forma que ela está se preparando para conversar com o mercado e de que forma que ela vai se apresentar para o mercado e qual objetivo que ela vai ter com isso. O que ela espera, de fato, receber quando ela fizer um investimento com crédito. Tudo isso é um conjunto de informações que a gente tem que trabalhar junto com o empresário e desenhar. Olha, eu posso tomar 2 vezes a margem EBITDA. E este é o limite que eu vou apresentar para o investidor. E esse tipo de coisa, assim como a eleição do CEO, assim como a venda da empresa, assim como as diluições, assim como a perda do controle, assim como o choque de cultura que eu posso ter na empresa ou não, quando o empresário passa a olhar para essas coisas pela percepção do investidor e pela percepção dele, ele consegue se posicionar com muito mais maturidade na mesa, ele consegue se posicionar com muito mais clareza. Ele precisa desenhar quais são os valores dele para esta negociação, quais são os princípios dessa negociação. Nada é por acaso. A gente não vai buscar um investidor que esteja desalinhado com o propósito desse empresário, mas a gente também não pode levar um propósito que seja incoerente com o mercado. Então a gente tem que ter um casamento entre mercado financeiro de um lado, força de trabalho empreendedora do outro, para que a gente consiga fazer um equilíbrio desses valores e desses pesos, né? Então é muito complexo conseguir chegar nesse nível de sofisticação, mas é muito necessário. E essa parte de governança, ela é a espinha dorsal de qualquer negociação. Ela é sobre finanças, ela não é sobre direito, mas ela é materializada a partir de instrumentos jurídicos. Então, nessa etapa aqui, a gente faz uma avaliação de gestão empresarial, de gestão financeira,
para, com essa avaliação de gestão empresarial e gestão financeira, orientar os profissionais da área jurídica a construírem um instrumento mais afinado e mais acurado, de acordo com aquilo que é conversado e alinhado com os empresários. E esse é o nosso terceiro episódio.